Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras de terça-feira. Hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar do capítulo de introdução, item 2, que faz referência à autoridade da doutrina. Eu vou iniciar essa palestra com uma frase de Kardec, colocada no início dessa obra, que diz que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E essa frase de Kardec, ela tem uma relação muito próxima ao item segundo da introdução, porque a autoridade da doutrina espírita ela é intimamente ligada à razão, né, ao fato de que essa doutrina ela tem a ciência como base, como já foi dito no item anterior, e ela e aqui nesse item especificadamente, nós percebemos a intenção clara, né, de Kardec como um homem de ciências ao explicar exatamente a natureza dessa autoridade, como ela foi construída. Bom, para iniciar, eu trouxe uma frase da obra O Porquê da Vida, de Leon Denis, onde ele nos esclarece a importância de nos conhecermos, né? De querer aprender mais, de analisar as nossas faculdades. E ele diz que quando afastando a nossa alma a borra que se acumula, o espesso envelope de preconceitos, erros e sofismas que tem revestido nossa inteligência, penetrando nos recessos mais íntimos do ser, encontramos-nos face a face com esses princípios augustos sem os quais não haveria grandeza para a humanidade. E aí ele faz referência a 3 itens importantíssimos quando nós conseguimos eliminar de nós mesmos os nossos vícios, os nossos preconceitos, né? Que ele diz que é o amor ao bem, o sentimento de justiça e do progresso. E esse é um termo importante, né, para essa palestra, porque nós vamos perceber ao longo das falas de Kardec sobre a autoridade da doutrina espírita que existia uma preocupação muito grande da parte dele em evitar a individualidade da doutrina, a individualização do conhecimento ou abordar temas que não são especificamente da elevação moral. Bom, ele diz o seguinte: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então aqui Kardec nos diz o seguinte, que a doutrina espírita ela não é, ele nos diz no Evangelho, né, a concepção humana. Ela é uma concepção dos espíritos e é uma concepção de informações trazidas em diferentes pontos por diferentes pessoas, né? E esse caráter é um caráter extremamente importante para dar essa característica da doutrina da qual ele vai fazer mais referência ao longo dessa palestra. E ele diz que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro. Então, ele aqui deixa claro que não houve privilégio de ninguém específico para receber a palavra trazida pelos espíritos, mas que esta foi divulgada ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo, né? Ele faz referência a um polo ao outro do mundo, dando esse caráter não individual e não específico da doutrina em relação à sua divulgação. Não houve uma particularização ou preferência do mundo espiritual. E ele diz o seguinte, que se não fosse assim, se essa doutrina fosse individualizada ou se ela fosse manifestada através de apenas um homem, que haveria uma grande possibilidade de que esse homem desaparecesse, dada a sua mortalidade ou a individualidade de suas ideias. E é impossível, nesse caso, fazer desaparecer as coletividades. E até ele diz, podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Então, a origem da doutrina espírita ter sido trazida pelos espíritos ou do mundo espiritual torna a sua base
impossível de ser extinguida, né? E a ausência de personalização também foi um fator extremamente importante. E ele diz assim, o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos além do túmulo. Então, a doutrina trazida pelos espíritos, bem como o próprio conhecimento, né, de qualquer ordem trazida pelos espíritos, é acessível a qualquer um. Qualquer um tem condições ou recebe comunicações espirituais, seja de parentes, sejam de amigos desencarnados. Então, não existe na doutrina uma característica de ser de determinada nacionalidade ou por determinada classe social, já que todos nós, enquanto espíritos encarnados, recebemos ou podemos receber comunicações espirituais. E ela diz o seguinte, que esse elemento de ser trazido pelos espíritos, de não ter uma nacionalidade ou mesmo uma característica que a torne específica de um determinado grupo, é a que pode levá-la a todos os homens e conduzi-los à fraternidade. Se não mantivesse em terreno neutro, alimentaria dissensões em vez de apaziguá-las. Então, a ausência de determinados rótulos da doutrina ou da informação trazida pelos espíritos permite a essa informação ser acessível e não sofrer preconceito de nenhum grupo em específico. E aí ele acrescenta dizendo que essa universalidade, ou nessa universalidade dos ensinos dos espíritos, reside a sua força. Porque todos nós, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer nacionalidade, qualquer língua, podemos receber comunicações espirituais, estamos em contato com o mundo espiritual, de qualquer forma, né? E ele diz assim, essa característica é uma vantagem que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, a natureza da informação provida dos espíritos, ela nos dá uma certa vantagem, porque não estamos à mercê dos sentimentos ou dos mal-quereres humanos, né? Porque nós, enquanto encarnados, nós enxergamos muito parcialmente a realidade, né? Somos amplamente impactados pelas nossas opiniões do ponto de vista de preconceitos, de formação, de localidade, né? E isso é importante quando ele menciona que o Espiritismo ele não tem uma nacionalidade, porque é claro que uma pessoa nascida no Brasil tem característicos e referências culturais muito diferentes de pessoas nascidas em outras culturas, naturalmente, né? Mesmo dentro de um país, há muita diferença entre regiões. Então, quando a informação ela provém do mundo espiritual, ela está mais livre desse tipo de influência. Os espíritos que trazem as informações, eles já têm um grau de elevação que permite a eles transcender a essas particularidades humanas que ainda nós somos tão arraigados, né, tão presos, e tão formadora das nossas opiniões. E ele diz o seguinte, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações de cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade. Então ele ressalta o seguinte, é muito importante que as revelações espirituais que vão ser consideradas para as obras espíritas, elas estejam ligadas ao âmbito moral. Não importa revelações de caráter particular, material, ele se ateve às revelações de caráter moral, porque é isso que importa, né? As informações morais é que são relevantes nesse processo da criação ou da codificação da informação dos espíritos. E ele também tomou cuidado, né, sempre de evitar o caráter de individualização das informações. E ele diz, o primeiro exame pois sem contradito ou da razão, o qual cumpre e se submeta sem exceção tudo que vem dos espíritos.
E aqui Kardec sempre nos deixa claro o seguinte: ele nunca tomou uma informação, por melhor que fosse, ou mais de alta consideração do ponto de vista moral que fosse aquele médium na relação com os espíritos, ele nunca tomou aquela informação única como verdade. Ele sempre colocou à prova, né, sempre examinou à luz da razão aquela informação, comparando-a com tantas outras por lugares diferentes, vindas por médios diferentes, espíritos diferentes, em momentos diferentes. Então ele sempre teve a preocupação da universalidade da informação para tornar válida aquela revelação trazida por determinado médium. Ele diz o seguinte: toda teoria manifesta a contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com todos os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. E aí uma coisa que Kardec percebeu também foi o seguinte: os espíritos, aqueles que queriam atuar de forma pseudo-sábia ou trazendo informações falsas, eles muitas vezes se manifestavam com nomes famosos. Então, o nome em si daquele que se manifestava não era relevante nas análises de Kardec. O que realmente importava para ele não era por quem a informação vinha, mas qual informação era trazida e se essa informação ela estava em contradição ou se ela estava em conformidade com as demais manifestações espirituais. Então, Kardec sempre teve essa preocupação em relação a evitar pegar informações simplesmente porque havia uma assinatura famosa, uma vez que ele sabia que existiam, por parte do médium que sofrendo a obsessão, uma grande possibilidade dele ser influenciado. Mais fraca de todas quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. E aqui ele diz o seguinte: se aquele médium recebeu uma comunicação que é considerada duvidosa, e esse médium resolve ele mesmo pôr à prova essa informação, perguntando a outros espíritos que se manifestam através dele, existia um grande risco desse médium ser enganado, porque se ele estava sofrendo a obsessão, o mesmo espírito poderia se manifestar com diversos nomes diferentes. Então, um médium apenas, como eu disse, por melhor que ele fosse, por melhor que fosse a sua condição moral, ele é um ser humano, encarnado como todos nós, passível de sofrer influências e processos de obsessão. Então, ele não utilizava esse médium para validar a própria informação, mas a universalidade da informação, da comunicação obtida por meio de outros médios. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, nos diz Kardec: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então, repare a preocupação do Kardec. Kardec, a gente sabe, era um homem da ciência, ele era um matemático e ele tinha uma preocupação muito grande em usar a razão para analisar as informações obtidas, as revelações que ele estava recebendo. Então ele disse, a concordância que haja entre elas, né, e sendo espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então Kardec evitava ao máximo a preferência e pegar informações de poucos médios para chegar à conclusão de que aquilo era uma informação válida, né, uma revelação válida. E ele diz o seguinte: se aquela revelação fosse um sistema, se toda revelação que viesse e fosse considerada excêntrica, ou seja, ela não estava em conformidade com as demais, baseando-se unicamente nas suas ideias e com a exclusão das verdades que estavam sendo colocadas, ele dizia, pode-se ter certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito, ou seja, fará parte apenas de um pequeno ambiente e cairá diante das instruções dadas por todas as partes, conforme os múltiplos exemplos se conhecem. Então, olha só como Kardec tinha preocupação em comprovação da verdade da informação que ele estava recebendo, né? Ele não aceitava aquela informação única e exclusivamente porque ele precisava comprová-la e a sua natureza, né? E ele diz assim: foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram
na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível. Bom, aqui Kardec diz o seguinte, que antes desse processo da qual ele participou, né, da codificação da doutrina espírita, haviam outros sistemas que já estavam acontecendo, né, já estavam outras informações e outras comunicações que foram uma a uma caindo por terra devido ao fato de não terem se preocupado em cientificamente analisarem e comprovarem através da razão as verdades que estavam sendo colocadas. E ele diz assim, na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre os que princípios se estabelece a concordância. Então, olha só mais uma vez ele explicando, né? A pluralidade, a universalidade das informações que foram tidas como verdadeiras e reunidas sob o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e, posteriormente, aos desdobramentos como o Evangelho segundo o Espiritismo das obras básicas, né? Então, ele fala que são mais de 1000 centros espíritas em diferentes localidades da Terra. Bom, então, olha só que interessante essa afirmação de Kardec. Ele diz assim, com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. E aqui é importante a gente lembrar o seguinte, Kardec, na verdade, ele também está não apenas explicando a autoridade da doutrina espírita nesse item, mas também nos dando algumas informações importantes sobre como agir. Então, nós, enquanto representantes da doutrina espírita, certamente vamos ser perguntados sobre isso, né? Como eu disse, as pessoas virão até nós com dúvidas a respeito da doutrina espírita, em particular em algumas situações que vão acontecer em suas vidas, como de repente a perda de entes queridos. E aí ele diz o seguinte, que os espíritos superiores são extremamente sábios. Por quê? Primeiro, não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida em que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada. Então, cabe a nós, enquanto representantes, primeiro, ter cuidado com aquilo que nós dissemos. Segundo, entender até que ponto aquela pessoa que está buscando informação está apta a compreendê-la. Então, nós, às vezes, e eu posso falar por mim mesmo, às vezes empolgados com a ideia de explicar algo a alguém, às vezes falamos mais do que deveríamos, trazemos mais informações e acabamos confundindo aquela pessoa ao invés de ajudá-las, né? E ele diz o seguinte, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Então, os espíritos superiores, eles não têm pressa com as revelações, eles vão aguardando que a humanidade, ou que grupos espíritas, né, estejam mais preparados, mais maduros para receber aquela informação. Então, cabe a nós também termos esse discernimento, até que ponto o grupo da qual nós temos próximos, de familiares e amigos, estão maduros e preparados para receber determinadas informações da qual nós já temos conhecimento. E aí ele diz assim, os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam de seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Então, mais uma vez, isso cabe a nós. Se nós não temos certeza da informação que nos foi perguntado, ou mesmo em uma palestra, né, que é muito comum sermos inquiridos sobre o tema, temos a humildade de dizer que não sabemos, ou que ainda não temos o conhecimento sobre aquilo, né, suficiente para responder aquela pergunta. Bom, aqui Kardec volta a afirmar que a opinião universal é o juízo supremo. Então lembre-se, ele não se deixa levar por opiniões individuais, por manifestações individuais, ele sempre se baseou na opinião universal e ele diz, se a opinião é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam,
o que constitui no novo insucesso para o orgulho humano. Então, ele sempre teve essa preocupação. O próprio Kardec, nós sabemos, era um professor à época com livros lançados, então ele já tinha um conhecimento, né, do seu verdadeiro nome, né, que era o professor Rivaio, e ele então abandonou o próprio nome no intuito de evitar a personalização da doutrina, porque como sendo uma pessoa já famosa nos meios dos intelectuais franceses, se ele usasse o próprio nome para assinar os livros, ele obviamente levaria a doutrina a ser personalizada sobre o seu já conhecido nome na sociedade francesa. Então, Allan Kardec foi um nome assumido por ele. Nós conhecemos a história, né? Um nome de das suas encarnações passadas, mas que ajudou a permanecer anônimo, né? Não era uma pessoa conhecida, né? Obviamente. Isso ajudou no anonimato ou dar na importância aos espíritos, que é o que realmente importa do ponto de vista de nome, né? Embora nós ainda no Brasil, em muitos casos, chamemos o espiritismo de kardecismo, né? O que não seria o nome correto, uma vez que estaríamos personalizando em Kardec, quando Kardec, na verdade, é o codificador. Bom, para terminar essa palestra, eu trago aqui uma frase da obra O Caminho da Luz, de Emmanuel, que diz o seguinte: a dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo invisível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então, essa passagem dessa obra, né, essa obra maravilhosa de Emmanuel, O Caminho da Luz, que nos conta toda a história da humanidade, à luz do cristianismo, da cristandade, claro, nos trazendo até o Espiritismo, quando ele fala sobre a França no período de Kardec, né, ele diz sobre essa dádiva do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, né, nos colocando a vinda do Consolador prometido por Jesus. E aí ele toca num ponto importante sobre o esclarecimento humano, né? Então, você repare que na escolha de Jesus para trazer esse conhecimento novo, essa evolução do conhecimento para a humanidade, né, o conhecimento cristão, ele o faz através de um homem da ciência. E é muito significativo isso, né? Porque esse homem da ciência, o que surpreende, né, por ser através de um ato religioso, ele põe à prova, através da razão, todas as informações recebidas naquele momento, só demonstrando quão o Espiritismo trouxe luz aos conhecimentos até então existentes do cristianismo. Então, a autoridade da doutrina espírita fica clara através da análise da autoridade de Kardec no sentido da organização da informação, de evitar as particularidades e as preferências, né? Sempre trabalhando na universalidade do conhecimento. E assim encerramos mais essa palestra. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? E vamos seguir, então, no capítulo de introdução para a próxima semana. E como dica dessa palestra, eu dessa vez trago aqui o portal da Federação Espírita Brasileira. Convido a vocês a visitarem, se já não conhecem. Vocês vão ter muito material para fazer download. Tem um blog lá com vários posts importantes. Sigam a Federação Espírita Brasileira nas suas redes sociais, porque de fato ela traz informações maravilhosas e é a base brasileira da doutrina espírita. Muito obrigado, boa noite a todos e até semana que vem.